Mecânica 2, se eu não tivesse concluído Mecânica 1, o sistema trava. E lá na Alemanha não, eu poderia fazer Mecânica 4, se você passar, beleza. Boa sorte tua. Se você não passar, paciência. Você tem três chances. Se você reprovar 3 vezes, você é eliminado, jubilado da faculdade em toda a Europa. Tá? Tem esse rigor. E quando eu fui nesse daí, eu tava lá fazendo Mecânica 2 e Mecânica 1 junto. Mecânica 1, tive aula de Mecânica 1, dava pra entender um Alf no final, um Hallo. Olha que eu tinha feito intensivo, fiquei 3 meses fazendo intensivo. Eu, meu irmão chegou também a fazer uma parte. E não entendia muita coisa, entendia quando tinha um número, 25. E uma coisa que facilitava bastante também, é que no quadro tinha algumas palavras-chave do conteúdo, só que como era exatas, então assim, você tinha muitos números, né? Você não tinha muita coisa escrita. Então, hoje, negócio, com Google Tradutor, colocava lá com fone de ouvido, com inteligência artificial e resolvia. Tinha tradução simultânea na hora. E tu lembra de uma situação constrangedora? Lembro. Então, essa daí que eu chegar nessa Mecânica 2 com Mecânica 1. Aí o Mecânica 1 consegui entender a matéria, tranquilo, e eu fui em Mecânica 2. Mecânica 2, quando eu fui ter Mecânica 2, eu comecei a ficar muito perdido. Né? Que momento o momento fletor era positivo e tava para baixo, negativo, tava para cima, eu comecei a não entender nada. Eu comecei a fazer umas perguntas para a professora, perguntas assim, bem devagar, pergunta bem que ela via que eu era estrangeiro e algum problema, algum perdido lá. E eu comecei a fazer essas perguntas para ela falou assim: "Vem cá". Aí eu fiz umas 2 ou 3 perguntas de bem idiotas, assim, pra quem tá fazendo mecânica, quem já concluiu Mecânica 1, mas eu tinha acabado de fazer uma aula ou 2 aulas de Mecânica 1 só no máximo. Aí ela perguntou assim pra mim: "Cara, você já fez Mecânica 1?" Eu não entendi nada do que ela falou. Aí eu comecei meu discurso. E como você tinha o teu, eu também tinha o meu. Eu falei: eu sou estudante de intercâmbio e eu vim pra cá, vou ficar 2 anos. Ela: que bacana, legal, mas você já fez Mecânica 1? Porque meu pai veio pra cá e eu tô fazendo engenharia civil lá no Brasil. Aí ela falou pausada, acho que ela se ligou que eu tava na onça. Ela falou assim: Mecânica 1, você já fez? Não, nunca fiz. Ela: ok, obrigado. Se fosse aqui no Brasil, cara, ia ser uma risada na sala toda, ia ganhar até apelido. Lá na Alemanha o pessoal ficou sério, olhei assim, pessoal sério assim. Aí eu até comentei anos depois, quando tava quase em 2011, ou seja, 5 anos depois, eu falei: pô, cara, tu tava naquela sala comigo, né? Ele: cara, eu tava. Pô, tu respondeu, cara, aquilo foi engraçado pra caramba, cara. Pô, me matei por dentro. Eu falei: pô, mas no Rio... lá o pessoal lá no Rio, lá na hora também não. Você achou engraçado, mas no Rio? Achei, mas o pessoal no Rio, o pessoal ficou... Eu falei: caramba, cara, uma situação meio constrangedora. Eu quero lembrar contigo uma história, que eu quero avançar nesse papo aqui. É uma história, eu sempre começo o conto aqui dizendo que tem história que você não pode contar e tem história que você pode contar. Hoje a gente pode contar essa história. Eu era o pastor, né, que fui em missão para uma igreja, e o Renan era o missionário. Então, a gente tem um jeito assim jovem, mas a gente ri, brinca e tal. E eu me lembro de 2 situações que a gente viveu. Uma, a gente falando, sentado um em cada banco, assim, falando bem alto dentro do metrô. E tinha um brasileiro ouvindo a gente falar. Né? E no final o cara era do Porto da Pedra de São Gonçalo, ou seja, caramba, o cara tava em São Gonçalo lá. Mas a história que eu quero contar é o seguinte: um dia, se não me falha a memória, foi na véspera de eu vir embora, que a gente tá voltando pra casa, entra um cara chapadão, lembra dessa história? Lembra? Tu lembra disso? Só de falar, tu lembra disso? Era um árabe. Aí, irmão, o vagão vazio, Davi, vagão vazio, eu e esse malandro aqui, porque é uma coisa que muita gente não sabe, não sei hoje, eu vou falar do que eu vivi lá. País maravilhoso, muito... Eu amei a Alemanha, porém, tem uma realidade. Eu vi jovens alcoólicos, assim, num nível hard, né? Lá de manhã o pessoal já tá a galera com garrafa na rua, assim. Aqueles mendigos que pedem esmola pro cachorro. Eu nunca mais me esqueço daquilo, a pessoa... Né? Aí no metrô tem um cachorro lá e sem cachorro ele não ganhou esmola. O cara pede sem esmola cachorro, para o cachorro. Exatamente. E aí a gente tava voltando da casa da Miriam, né? Já era um horário bem avançado, né? Que a gente ia no culto, aí... Isso, tinha resenha, depois tinha o vagão vazio. O Renan é um cara grande, espaçoso, eu também sou. Então, geralmente, a gente sentava como? A gente não sentava um do lado do outro. A gente sentava um de frente pro outro nos vagões, né? Assim? Porque senão você... E a gente ficava conversando assim, ó. Assim mesmo, aqui. Me entra o cara era árabe. Era um árabe, ele era árabe. O cara tinha qualquer lugar pra sentar. Ele resolveu sentar do teu lado e esbarrar na tua... Tu lembra da história? Eu tava com o braço. Tu lembra disso? Lembro muito bem. E aí rolou uma treta, mano. Rolou. Que a gente quase saiu na mão com o cara
Lembra disso? Lembro. Eu nunca contei isso em púlpito nenhum. Nunca Eu contou? não, eu tô contando hoje! Eu tô contando hoje, pô! Tô contando hoje Eu aqui. contava no privado essas histórias. Porque, pô, porque- pastor, missionário. E o Renan do karatê. Eu tinha karatê. O Renan arrumou base de karatê. Aí fez assim, ó, pro cara assim, ó. E eu sou do jiu-jitsu, pô. Eu fui pra dentro do cara. Então, como é que foi essa parte aí? Ele sentou no meu braço aqui e o... você não viu isso, foi na hora que a gente tava levantando. Ele tava sentado no meu braço aqui. E eu tava aqui atrás, eu falei, pô, o cara meteu as costas no meu braço aqui, meu braço aqui, eu vou deixar meu braço aqui, pô. Meu braço tava aqui, o cara chega espaço pro lado, o cara sai assim. Ele entrou no... Não pediu nem pra... Sei lá, 3 estações depois que a gente entrou. Foi, mais ou menos. Mas, e ele ia continuar e a gente saiu. A gente saiu naquela Gleisstraia, onde tinha que subir, mas, cara, era um metrô já de superfície. Era bem bacana. E ele sentou do meu lado e na hora ele tinha feito alguma coisa. Eu acho que ele pegou e jogou meu braço pra fora, alguma coisa assim. Você não viu isso. Então, lá na hora de sair, eu levantei e dei um tapão no ombro dele. Falei, boa tarde, pá! E tu só viu isso. Depois o cara, o Renan é maluco. O Renan chegou dando um tapão no cara. Aí na hora eu levantei e ele levantou também querendo pra cima de mim. Você entrou no meio. Não vai passar não. Eu lá, vem, em português. Vem não. Aí ele na frente. Não vai passar não. Não vai passar. Eu só sei que os dois levantaram. Foram pro lado de nós três, né? Eu e ele. A gente saiu, fomos pro lado de fora. Aí você continuou na frente também, e eu meio que me barrando aqui. Aí eu lembro, na hora que tu fez assim, aqui pra trás na mão aqui, pra intimidar o cara. Aí o cara, na hora, o que tu tem atrás? O que tu tem atrás? E tu ficou fazendo assim, o cara meio que foi saindo. Aí eu falei, pô... Malandragem carioca, Davi. Malandragem tinha nada, Davi. Pô, meteu o Miguel aqui, o cara, ó, viu o negão... Porque lá na Alemanha, o máximo que ele poderia ter é uma faca. Uma Mas mesmo faca. assim, com uma faca, lá na Alemanha, dificilmente o pessoal usa. Não é igual aos Estados Unidos, que o pessoal, todo mundo tem uma Pastor arma. virou malandro na hora, pra botar a mão Pegou, aqui. ameaçou assim, colocou assim. Eu falei, cara, o que ele tá fazendo aí, cara? Será que ele tem mesmo? Até eu acreditei que tava atrás. Eu nunca contei essa história. Tô contando pra ver. Como é que eu prazer. vou contar isso nas igrejas, rapaz? Irmão, eu só conto a parte que eu preguei, que eu batizei na Alemanha, que eu aprendi o idioma. Eu me lembro que eu vim embora, você ficou. Você ficou mais quanto tempo na Alemanha? Cara, Você acabou de assistir mais um corte do Conta Aqui. Participe, comente, indique. A sua opinião é muito importante. Obrigado.